Mercado da bola bombando e o Vasco pode embolsar uma bela graninha sem fazer nada. Sem se movimentar, sem sair do lugar. O Vasco pode ganhar um dinheirinho com essas movimentações que estão acontecendo no mercado. Esse é o MSC Vasco. Se você gosta do canal, deixa seu like. Verifica a sua inscrição, vê se você já está inscrito. Eu sei que você gosta do canal, eu sei que você curte as análises, as viajadinhas que eu dou por aqui. Eu não vou muito longe nas viajadas, mas eu viajo um pouquinho. Eu sei que você curte. Então, verifica a sua inscrição. É muito importante ver se você está inscrito, porque às vezes você não tá, você acha que você está inscrito e tal, e não tá. Dá uma olhadinha aí, se não tiver. Marca o sininho aí, cara, o sininho, a inscrição e o sininho, marca aí porque vai valer a pena, você vai receber mais vídeos, o vídeo vai chegar também para mais vascaínos, o canal vai crescer mais, e eu acho que eu faço um bom trabalho, eu gostaria que o meu trabalho fosse muito mais relevante para a base do Vasco aqui no YouTube. Belezinha? Então, dito tudo isso, bora pro vídeo. Cara, tem várias negociações acontecendo ao redor do mundo. O Vasco tá negociando com vários jogadores. Saiu a notícia que o Vasco deu uma paradinha nos negócios que já estavam acontecendo depois da chegada do Admar, que o Admar entregou a famosa lista. E tiveram vários jogadores naquela lista que agradaram. Eu acho que foi uma lista de 50 nomes. Então vários jogadores ali agradaram. Alguns deles já estavam no radar do Vasco. Outros não estavam e não agradaram também, mas uma boa fatia ali agradou bastante a diretoria do Vasco para a contratação, e o Vasco decidiu rever um pouquinho, corrigir um pouco a rota para contratar jogadores, e por isso que aparentemente as negociações deram uma emperradinha, mas devem destravar agora, e daqui a pouco vai aparecer um jogador que a gente não tinha noção nenhuma que o Vasco estava negociando, e ele apareceu lá e o Vasco vai contratar. Pode esperar que isso vai acontecer. E, anota que isso aí que eu tô falando aqui, que isso vai acontecer, tá? Jogador que ninguém falou e tal, o Vasco anunciou, pum, Vasco contrata jogador tal, chega tal dia para assinar. Pode anotar isso daí. Isso sempre acontece. Mas, cara, hoje eu tô aqui para falar das negociações que o Vasco não tem ação, mas o Vasco tem interesse. E são duas delas, tá? O Leeds United, que foi promovido para Premier League, ele subiu da segunda para a primeira divisão na Inglaterra, ele tem interesse no Douglas Luiz. O Douglas, ele foi muito bem no Aston Villa, o DG, e, jogou muita bola no Aston Villa, ajudou os caras a se classificarem para a Champions League, e ele tá lá um tempão já jogando no Aston Villa e tal, e agora que ele tá um tempão na Europa também, né? Se a gente for pensar, ele foi vendido pro City. Do City ele não jogou porque o Vasco estava na Série B e ele não tinha todas as pontuações para jogar na Inglaterra, então ele teve que ser emprestado para o Girona. No Girona ele deitou, jogou muita bola mesmo, e ele não foi para o City. Ele não foi para o City, ele foi direto pro Aston Villa. E no Aston Villa ele construiu o espaço dele e tal, foi crescendo ano a ano, até que ele virou titular absoluto e tava voando no Aston Villa, voando. A torcida do Vasco pedia muito ele na seleção e tal, não sei o quê. E aí, cara, ele ajudou o time a se classificar para a Champions League. E no ano que ele conseguiu, ele foi negociado para a Juventus. Beleza, a Juventus é maior que o Aston Villa. A Juventus tem mais mídia que o Aston Villa e tal. Só que, pelo movimento dos times, eu acho que era melhor ele ter ficado no Aston Villa, viu? E ele foi e tal, e na Juventus ele não desempenhou, ele não foi bem, foi mal pra caramba e tal, e, cara, a Juventus colocou ele como possível negociação. Aí o Vasco foi lá, a torcida do Vasco foi lá, pediu ele e tal, mas o Admar já rechaçou, falou que não tem como trazer ele agora, o Vasco não tem dinheiro pra pagar o salário dele. Claro, ele ganha muito dinheiro na Juve e é impensável isso nesse momento. Beleza, a gente entende, mas daqui a pouco a gente faz um negocinho aí para repatriar esse cara, que ele tem que voltar pro Vasco. Mas não é o momento ainda.
E, cara, o Leeds tem interesse em contratar ele. E se ele for contratado pelo Leeds, comprado, o Vasco vai embolsar um dinheirinho, porque ele foi bem caro para Juve, e agora com a promoção do Leeds para a primeira divisão, ele vai poder ter um investimento muito maior. Obviamente o Leeds, alguma empresa é dona do Leeds, eles têm dinheiro com certeza, e vai ter que fazer um investimento. E o Vasco, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o Vasco tem um negocinho ali, uns 3%, eu acho, do negócio, acho que pode chegar até 6%, o Vasco tem um negocinho ali, e vai pingar na nossa conta aí um dinheirinho que a gente também não estava esperando, né? Então, a gente pode aguardar aí que provavelmente o Vasco pode ganhar uma graninha com o DG. Mas como não falaram em cifras ainda, o Leeds só apareceu a notícia da possível proposta, o Vasco ainda não tem nada a receber nesse caso. Mas, a saber o que pode receber nesse caso. Mas a gente fica de olho. E o outro jogador, cara, é uma negociação que dói muito meu coração de falar aqui. Dói muito mesmo, eu tô muito triste com isso, cara, de verdade, de verdade. Eu queria muito que isso não fosse para frente, mas a gente tem um interesse financeiro nesse assunto. O Vasco vendeu o Gabriel Peck para a MLS e manteve 30% do passe dele. Então, qualquer negociação que for comprar o Gabriel Peck, o Vasco pega 30% do negócio. E esses 30% pode gerar para o Vasco 21 milhões de reais. Porque o Palmeiras tem interesse em contratar o Gabriel Peck. Claro, ainda só um interesse, só um rumor. Eu não sei se o Gabriel Peck gostaria de sair da MLS nesse momento, apesar dele ter sido preterido lá esse ano e só começado a jogar bola agora. O técnico novo não gosta muito dele, é louco de não gostar muito do Peck. Que o Peck é o melhor jogador do time depois do Royce. O Royce tem o nome e tal, mas o Peck é que joga bola. Desculpa, Royce, desculpa. Quem joga bola é o Peck. Então, cara, o Palmeiras tem interesse em contratar o Peck. E o valor pode chegar para o Vasco em 21 milhões de reais. E é uma grana maravilhosa pra gente. Mas eu vou te perguntar, cara, você acha que vale a pena o Peck? O Peck não, o Vasco pegar 21 milhões e ter que jogar contra o Peck? Eu acho muito triste isso, cara, porque eu queria muito esse cara no Vasco. Antes de ter canal, eu sempre falava com os meus amigos, nos grupos de discussão, de futebol que eu tenho e tal, com os meus amigos, eu falava assim, pô, esse é o cara que daria pra virar ídolo do Vasco, jogando a vida toda no Vasco, sem precisar sair. Por quê? Porque ele não é o extra classe, o monstro extra classe, ele também não é ruim. Ele fica ali na faixa que dá pra ele jogar no Vasco até 30 anos pra frente ainda. E ele é muito bom pra mim, tá? O Peck, eu acho ele muito bom. E ele vai subindo de produção a cada ano. Cada ano ele foi subindo de produção no Vasco, cada ano um pouquinho. Então, se ele continuasse no Vasco, ele ia continuar subindo de produção. E, cara, ele ia ser cada vez mais ídolo. E cara, eu gosto muito desse moleque. Porque quando ele jogava no Vasco, tinha época que o Vasco, os medalhões que estavam lá, os caras se escondendo do jogo, e quem puxava a bola, quem corria atrás do jogo, era o Peck. Era o Peck que ia atrás da jogada, o Peck fazia a jogada toda. Ele marcava, ele tentava driblar, ele tentava cruzar a bola, ele chutava pro gol, e ele era o cara mais marcado da torcida. A torcida odiava ele, a torcida marcava ele pra caramba, e ele era o cara marcado. E chegou a proposta, ele viu que estava numa fase boa, ele pediu para ser negociado. Cara, eu também pediria, porque ele foi ganhar mais, morar num país mais tranquilo, numa cidade que provavelmente ele deve gostar, que ele deve ser fã, e num futebol com menos pressão. Mas você quer o quê? Beleza, o Rio de Janeiro é legal de morar quando você tem dinheiro? Com certeza é. Mas você tem pressão. Se o seu time perdeu, você não pode ir no mercado, você não pode sair pra jantar. Nos Estados Unidos ele pode fazer tudo isso. E em Los Angeles ainda, pelo amor de Deus, viver a vida de artista. É igual o Lulu Santos, pô. Garoto, eu vou pra Califórnia viver a vida de cinema. É isso aí, entendeu? Então, não dá pra julgar o Peck nessa situação. Porém, se ele voltasse pro Brasil, eu queria muito que ele voltasse pro Vasco, porque ele é um cara que sempre
sempre honrou muito a camisa do Vasco, cara. Sempre honrou muito a camisa do Vasco. Mesmo sendo criticado, mesmo sendo cobrado, cobrança fora do tom com ele, assim, cobrança exageradíssima com ele. Ele tava sempre ali jogando bola, se esforçando. Então esse cara eu queria muito que voltasse pro Vasco. Mas se ele for pro Palmeiras e pintar uma graninha pro Vasco, beleza, tamo junto, valeu, é nóis. Depois a gente compra ele do Palmeiras de novo. A gente tenta, né? Mas, cara, eu não sei. Nessa situação eu fico dividido se o negócio acontece ou não, entendeu? Porque, cara, eu tô assim, eu tô dividido, cara. O Vasco precisa de dinheiro, ele pega o Palmeiras, eu não sei o que eu escolho. Eu de verdade não sei. Fala aí pra mim, fala você. Você é a favor ou contra? E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Pra eu saber que você chegou até aqui, esse vídeo é mais curtinho, né? Pra eu saber que você chegou até aqui, comenta aí pra mim, sou a favor, sou contra. Eu vou saber que você chegou até aqui no vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, pela sua paciência de ouvir minhas viagens aqui, minhas neuras e tal. Obrigado de verdade. Vê se você está inscrito, vê se você já deixou o like no vídeo, porque também é muito importante para enviar mensagem para mais vascaínos. E não esquece, a palavra secreta são duas. Sou a favor, na verdade são três, né? Mas duas frases. Sou a favor, sou contra. Belezinha? Esse é o MSC Vasco, tamo junto.